Olá, senhora! Seja muito bem-vinda ao Código Aberto Podcast. O único podcast onde a gente abre o que ninguém abre, o que realmente transforma boas profissionais em marcas de desejo. E no episódio de hoje nós vamos abrir o código por trás de uma especialista em ROF, o que existe por trás da técnica, da precisão e da construção de uma autoridade real dentro da harmonização facial. Mas antes da gente dar início nesse bate-papo, não se esqueça de se inscrever já aqui no canal, ativar as notificações e encaminhar para aquela amiga, aquela parceira que precisa assistir esse episódio também junto com você. E não esquece de ativar as notificações, pois toda terça-feira, 11h30 da manhã, tem episódio novo aqui no canal. E além disso, nós temos lá as nossas redes sociais para você nos acompanhar em tempo real. @Código Aberto Podcast, lá no meu pessoal, @BesFlores. Nos encontramos por lá. E sem mais delongas, bora começar esse bate-papo? Para nossa conversa de hoje, eu trouxe uma convidada muito especial, doutora Laura Mumbach, cirurgiã dentista, fundadora da Clínica Lausch e referência em harmonização facial natural. Laura, seja muito bem-vinda! Oi, muito obrigada pelo convite, Bess. Coisa boa ter você por aqui. Se apresente para quem não te conhece, onde é que te encontra? Claro. Eu me chamo Laura Mumbach, sou doutora cirurgia dentista, sou especialista pós-graduada em ortodontia, atualmente atuo somente com harmonização facial e tenho uma clínica em Novo Hamburgo de estética orofacial, que é a Lausch. E me conta, o que te fez brilhar o olho para harmonização facial? Essa história é bem engraçada, porque eu digo para todo mundo que quando eu fui fazer a graduação de odonto, eu não pensava em trabalhar com a estética. Eu dizia que eu ia ser dentista raiz, que eu ia cuidar de dente, era isso, sou bem orgulhosa. Então, muita gente falando assim, tu tem a cara da estética, tu tem a cara da estética. E daí, a minha mãe plantou a sementinha, Laura vai fazer um curso. Fiz o curso e me apaixonei. Porque eu acho que o dia a dia se torna diferente quando tu trabalha, assim, com mulheres que buscam aquilo, né? Elas querem se sentir melhor. Então, elas vão felizes lá pra clínica. Eu acho que também isso... A transformação que tu gera ali na pessoa, né? Da pessoa sair dali realizada, com o olhinho brilhando, né? Faz toda a diferença. É totalmente diferente, porque se eu trabalhando na parte da odontologia, a pessoa vai até a clínica com alguma dor de dente, ou porque ela tem que fazer uma limpeza dentária, né? Então, acaba que tu não é aquela doutora legal, né? A doutora amiga. Uhum. E daí, quando ela vai através de uma busca estética, de melhorar alguma coisa que tá incomodando ela vai feliz pra lá, né? Então, tu tá mexendo na autoestima daquela pessoa. Ela sai radiante, sai feliz, os olhinhos brilhando. Então, é bem diferente. Eu imagino. Então, a decisão veio também do universo conspirando a favor, falando assim, Laura, venha pra cá. Papinho de mãe, né? Sim. A mãe sempre sabe de tudo. A gente sempre precisa dessa segunda opinião ali, da sementinha plantada, né? E já que a gente tá falando, já entramos nesse assunto, e hoje tu também traz muito essa questão da naturalidade, de manter os traços da pessoa, né? Na tua visão hoje, a técnica sozinha, não adianta tu ser boa só na técnica. Tu precisa saber comunicar, tu precisa saber divulgar esse teu serviço, né? E na tua opinião, hoje, né, em 2025, com um pezinho em 2026, o que tu acredita que transforma hoje uma profissional especialista, referência na área? Eu dou curso, né? Eu digo até para minhas mentoradas, que antes e depois todo mundo tem. Qualquer perfil de injetora vai ter um antes e depois. E a gente acaba não vendendo a seringa, né? A gente não vende só a seringa do lábio, a seringa do queixinho. Então, é toda essa conexão, né, que a gente tem com o paciente. Ele se sente teu amigo. Lá na clínica a gente diz que é um ambiente familiar. E eu acho que é isso, sabe? Que tá por trás de cada seringa, da técnica, do antes e depois. É tu ter essa afinidade com o paciente que chegou lá na tua clínica, ele se sentir em casa, a gente ter essa relação de amizade, né, de saber que pode contar com ele e ele contar com a gente. E isso acaba fidelizando mais também, né, os clientes quando eles chegam ali. E dentro dessa tua trajetória, né, tu começou também como muitas profissionais que não têm atendimentos, que não têm uma agenda recheada, né? E como que foi pra ti conseguir conquistar hoje, se tornar uma especialista e até uma referência na área? Eu trabalhava em várias clínicas antes, né? Então, eu fazia parte odontológica, quando eu abri a minha clínica. E eu ia... Cada turno eu tava em algum lugar.
até que eu consegui ir recheando mais essa agenda. Então, eu postava muito, né? Até que eu fui conseguindo lotar a minha agenda do consultório. E volta a tua pergunta pra eu situar a resposta. O que hoje tu acredita que transforma uma profissional, uma boa profissional em referência? Como que ela consegue começar a lotar a agenda dela e começar a fazer o nome dela? Mas foi bem isso. Eu não tinha uma agenda lotada desde o início, né? Bem como tu falou. Era 0 paciente, 0 tudo. Só que daí, como eu tinha vários turnos em outras clínicas, eu postava bastante e começou a lotar a minha agenda. Então, casos de antes e depois foi um atrativo no início, né? E daí, eu tinha uma época que eu também postava muito como influencer. E daí eu fui gerando uma conexão, tipo, uma rede de amigas, assim, no Instagram. E com o tempo foi enchendo a tua agenda e eu fui saindo das outras clínicas e focando só na minha. Mas o antes e depois vende. Então, quando tu posta um lábio, ele é muito atrativo. Por mais que tu talvez não tenha gostado daquele lábio. Mas alguém vai se identificar com aquele lábio. E daí foi assim. Foi indo e foi gerando essa conexão. Porque eu sempre fui de postar muito a minha rotina, né? Então, algo natural. É que as pessoas, elas se conectam, não é com a técnica, né? Não é com a boca. A boca, vamos lá, né? A boca, existem muitos profissionais que fazem uma boca bonita. Mas a forma com que a Laura é, com que ela leva a vida, os hábitos delas. E eu falo isso muito dentro da minha metodologia e também nas minhas redes, que é o quê? A pessoa, ela não vai comprar a boca. Ela vai comprar a experiência que tu vai entregar pra ela. Então, ela vai ter o desejo de quê? De sentar com a Laura, de conversar com ela, de ter o olhar. Qual é a opinião dela sobre o meu rosto, né? Porque tu, querendo ou não, a pessoa ela tem que te admirar pra ela ter essa confiança, né? Uma coisa que eu falo que logo no início, se a paciente chegava falando assim, eu vim fazer lábio. Eu só fazia o lábio dela. Aos poucos isso foi mudando. Até porque se uma pessoa foi lá na minha clínica, ela confia na minha opinião, né? Ela quer ouvir o que eu tenho a dizer pra ela sobre a análise do rosto dela. Então acaba que ela sai com só metade da consulta. Se ela chegou, hoje o que me trouxe aqui foi fazer o preenchimento labial. E eu, tá bom, então vamos fazer o preenchimento labial. Ela, tá, mas a Laura não trabalha com harmonização? Será que não tem mais nada no meu rosto pra fazer? Né? Então, é realmente uma confiança que elas depositam em cima da gente, né? E quando a gente fala, tu precisa disso, mostra o porquê tu precisa, né? Não gosto de oferecer um monte de coisa, eu sempre vou pela prioridade do paciente. Mas eu mostro, né? Aqui, se eu fizesse assim, se fizesse assado, ia ficar legal. Talvez o lábio que tu busca hoje ficaria ainda mais bonito se tu fizesse um queixinho, né? E assim a gente vai aumentando até o ticket médio, né, da clínica. Mas a cliente, ela pensa, nossa, é verdade, eu nunca tinha percebido que era queixo que me faltava. E eu tava aqui só pensando na boca. É isso que eu falo sempre. Eu acho impressionante, não, mas muitas vezes as pessoas, elas não percebem isso. Que quando tu entrega aquilo que o teu paciente, ele quer, cara, tu não tá exercendo o teu trabalho como doutora, como especialista na área, porque o teu cliente, teu paciente, ele não teve a especialização que tu teve. Tu deixou uma consulta pela metade. Exato. Vamos lá, quando eu vou no médico mesmo, né? Eu tô com dor de cabeça, eu não vou falar pra ele lá, eu tô com dor de cabeça, é porque eu tô com isso. Eu preciso desse remédio. Não. Tu vai lá pro médico te examinar e te passar a melhor solução pra aquela... porque muitas vezes tá na proporção, né, Bess? Então... Ontem mesmo eu atendi uma paciente que ela queria deixar o nariz dela menor. Só que para deixar o nariz dela menor, a gente teria que mudar a proporção de outras regiões do rosto dela. Então, né, ela veio para fazer uma rinomodelação, ela saiu com o nariz, lábio e queixo. Né, deixamos outras coisinhas para fazer depois. Que tudo isso, né, o plano de tratamento completo que vai dar esse resultado que ela deseja, que é o nariz menor. Não adianta a gente só fazer o nariz não vai ficar menor só com uma rinomodelação. Não é isso que ela vai acabar se sentindo satisfeita, né? E muitas vezes, os profissionais, eles perdem cliente justamente por esse medo de muitas vezes achar que tá sendo inadequado, que tá sendo vendedor, invasivo. E na verdade não, né? É realmente tu conseguir entender bem o que teu cliente quer. Nos outros podcasts a gente fala muito também sobre a escuta, né? Hoje em dia, as pessoas, elas não escutam. Então, eu prefiro entregar o preenchimento labial do que daqui a pouco perder essa paciente. Mas peraí,
Não é sobre isso, né? Tu não tá ali só pra vender 1 ml, né? Tu tá ali pra realmente entregar uma transformação. Hoje em dia, as pacientes, elas chegam, né, pedindo, qual o valor do ml? Então, é algo difícil da gente desacostumar, acho que o nosso público, né, mas uma hora vai, né? No início, as pacientes vinham muito procurando o valor do ml. Hoje já mudou um pouco conforme a comunicação, né, das redes sociais, o que eu acabo postando. Então, elas já sabem que muitas vezes não é só aquele lábio, né? Então, elas já procuram, quero fazer uma avaliação. O que tu busca? Uma avaliação, eu quero que a doutora diga, né? Então, isso foi muito pela comunicação nas redes sociais. Então, elas começam a entender que não é só o valor da ml, mas com certeza é algo difícil da gente desacostumar nosso público, né? Porque é o normal. É o costume, né? E daí elas querendo ou não comparar, né? Tipo, será que é caro ou será que é barato? Daí chamam várias. Daí eu falo, né? Quando a gente se posiciona como mais uma, até antes da gente começar o podcast, a gente tava conversando um pouco sobre isso, né? Sobre esse momento das profissionais quererem se encaixar, se enquadrar dentro de um estereótipo para parecer ser o que muitas vezes elas não são. E como elas poderiam se destacar quando encontram isso, né? Quando elas sabem se posicionar e comunicar aquilo que elas são de verdade. E quando a gente se posiciona como mais uma profissional ali dentro, sem dúvidas, o teu cliente, ele vai olhar pra tua técnica, ele vai olhar pro teu antes e depois, pra foto linda do teu lábio, e ele vai falar assim, nossa, é muito bonito, mas a fulana Beltrana também fazem lábios bonitos. Qual que é o valor de cada uma? Porque eu vou querer na fulana e não na ciclana. Exato. Porque se a gente não comunica o porquê, e daí isso eu chamo dentro da minha metodologia de código único, se tu não comunica o que te torna única no mercado, o porquê tu e não as outras, tu vai ser mais uma ali. E daí a pessoa vai fazer o quê? Ela não vai querer, daqui a pouco, não sei se tu cobra avaliação, mas daqui a pouco ela não vai querer pagar uma avaliação. Por quê? Porque a outra faz de graça. É só injetar. É só injetar, é só injetar, é só gente. Um vai nessa, vai nessa, né? É só um botox. E depois volta, né, pra resolver os BO. Com certeza. Mas por isso, posicionamento é muito importante. E hoje tu acredita que essa questão do posicionamento ali dentro das redes sociais, tu é bem ativa ali, né? Isso faz diferença hoje na tua agenda? Total. Eu digo que o Instagram é meu trabalho também, né? Eu não sou só dentista, não sou só uma injetora. Eu trabalho com o Instagram também. Então, até final de semana, eu me cobro bastante de postar alguma coisa, sabe? Por mais que... Às vezes a gente quer um dia off, mas no final de semana, é numa viagem, que o pessoal se conecta contigo. Porque acaba que no dia a dia tu posta o meu dia a dia, que é eu injetando, eu trabalhando, né? E isso gera um desejo nos pacientes, que eles também querem estar lá, né? Eles também querem viver aquilo que o paciente acabou de postar, mas que eles sentem uma afinidade comigo. A Laura faz isso no final de semana, eu também faço, olha. A Laura gosta de ir em tal restaurante, eu também vou lá. Então... Ou até mesmo, né, a pessoa, ela se conecta tanto contigo que ela sabe que se a Laura foi naquele restaurante, quer dizer que é bom. Porque ela gosta tanto das outras coisas que tu faz que ela confia. Ela confia e vai. E até uma das grandes tendências agora de 2026 também é justamente, né, que eles falam que não é a morte, mas que os influenciadores, eles vão cada vez mais diminuir os resultados deles, porque as pessoas, elas já não confiam mais naquilo que não é natural, daquilo que não é verdadeiro. Alguém que só indica. Exato. Então, hoje, não é o teu caso, mas nano-influenciadores e principalmente profissionais que estão construindo essa conexão genuína com os clientes e pacientes, eles vão ganhar muito mais visibilidade. Porque eu confio, porque a Laura, eu vou lá no consultório dela, eu converso com ela, ela pessoalmente. Exatamente, ela jamais iria se indicar uma... Então, consequentemente, tu indo num lugar, as pessoas vão olhar, nossa, olha só que legal, quero ir. Então, 2026 vai crescer muito essa questão. E provavelmente as empresas também vão começar a olhar muito mais pra isso. E até você, profissional da área da estética, da beleza, da Hoff, pense também nisso. Quem são as pessoas hoje, nano-influenciadores, pessoas aqui da minha cidade, na minha região, que eu posso estar me conectando para usar essa tendência a meu favor. Isso faz toda a diferença, né? Hoje, Laura, dentro do teu consultório, tem alguma coisa que tu não abre mão na experiência ou no atendimento? Eu acho que o atendimento, ele começa no WhatsApp já, né?
Então, como eu te falei lá no início, eu gosto que esse ambiente seja familiar. Lá na clínica tem a mãe, né? A gente também tem uma secretária. A mãe, eu digo que ela é um chaveirinho nosso, que ela mima as pacientes, que ela recebe. Então, eu gosto disso. Não aquele clima pesado, sabe? Ai, chegou, sento na clínica, assim. Ai, as pacientes chegam lá, dão risada, são amigas, sabe? Então, isso eu não abro mão da paciente ter essa abertura, sabe? De amiga mesmo. A gente oferece um cafezinho, oferece uma água, a gente tá sempre muito atenta aos desejos dessa paciente. Se é aniversário dela, a gente faz alguma coisinha diferente. Se é uma noiva, né? A gente recebe sempre. A gente faz uma coisinha diferente. Então, é fazer aquele paciente se sentir amado. Se sentir especial. Que a forma que eu faço esse paciente se sentir especial, ninguém mais faz. Tu vai fazer o teu paciente se sentir de uma forma, eu vou fazer de outra, né? Então, eu não abro mão disso, da gente ter esse mimo, sabe? Esse apego nos detalhes. E eu acho que isso também faz toda a diferença, né? Na forma com que o cliente, ele vê toda essa experiência. Porque é um momento especial. Não é todos os dias que tu vai, não é toda semana, não é todos os meses. Então, é um momento... E a gente sabe, né, que, claro, muitas pessoas hoje têm um poder aquisitivo, mas pra muitas ainda é um investimento que ela vai fazer ali e ela vai sair linda, maravilhosa, tipo assim, na melhor versão dela. Então, é um momento que ela espera por, né? Com certeza. E eu acho que todo esse cuidado faz toda a diferença. Hoje, tu comunica isso já nas tuas redes sociais, toda essa atmosfera? Eu posto bastante sobre a experiência do paciente, sabe? Gostaria até, às vezes, de postar mais, porque eu não acho que eu posto o suficiente. Eu sei que eu sou bem ativa, mas eu ainda me cobro bastante. Mas essa experiência, quando a gente recebe uma noivinha, quando a gente recebe um aniversariante... A gente sempre posta, porque às vezes a gente dá flor, às vezes a gente dá uma espumante. Isso mostra muito que tu tem o cuidado, né? É tão legal quando tu sabe que a gente tá atenta aos sinais. Exatamente. Não é só mais uma consulta, ela não é só mais uma pessoa chegando lá. Né? A gente estava atenta nas redes sociais dela, no que ela fez um dia antes de ir lá na clínica, então a gente volta naquele assunto. Sim. É muito legal. Eu tenho a minha médica clínica geral, é muito interessante, ela deve anotar, né? Mas mesmo que eu vou uma vez por ano pra fazer meu check-up e tudo mais, toda vez que eu volto, ela sempre pega um ponto que eu falei E como é que foi aquela vez que tu comentou que tu ia se mudar, que tu ia fazer... Ela sempre volta, eu falo, gente... Como tu lembra disso? Eu me sinto muito especial. Nem eu lembrava que eu tinha falado disso. Eu me sinto muito especial. Como assim ela lembrou de mim? Como ela lembrou disso? Ela pergunta da minha mãe, do meu pai que vão lá, da minha tia, todo mundo que... Ela sabe disso. E isso faz com que... E tu nunca vai querer trocar ela. Não. Eu falei, gente, essa mulher tem que ser imortal. Porque eu só confio nela. Eu só quero... Exatamente. E daí tu se conecta tanto com a pessoa que tu sente segura ali, né? Naquele ambiente. E isso também, consequentemente, faz com que tudo que tu fizer, a partir de hoje, a pessoa, ela confia muito. Porque tu construiu isso, né? Sim, tu construiu essa afinidade, a confiança via dupla, né? Sim. E tu levou muito tempo pra conseguir conquistar isso ou foi algo pra construir isso ou foi algo muito natural? Ai, Bess, foi algo muito natural. Eu acho que tá na minha criação já, sabe? De dentro de casa, assim. Esse cuidado, esse afeto, esse carinho. E eu sou uma pessoa muito extrovertida. Então eu não consigo ser aquela pessoa engessada, sabe? De tipo, o paciente chegar e eu vestir uma capa de tipo, eu sou a doutora e eu tô acima de ti. Eu não consigo, sabe? Então foi algo muito natural e que depois eu fui fazendo mentoria, fui estudando e vendo, nossa, eu tô no caminho certo, então, porque eu já faço isso. Então foi uma confirmação. Claro que a gente vai refinando algumas coisinhas, né? Mas eu posso dizer que desde que eu aluguei a primeira sala comercial, onde eu atendia, que agora eu tô na minha segunda sala, eu já cuidava desses detalhes. E era uma sala muito mais simples, que não transmitia a imagem que eu gostaria naquela época, né? Mas desde aquela época eu já seguia com esses cuidados dos mínimos detalhes. E é muito importante isso, né? A gente ter clareza de quem a gente é, do que a gente não abre mão. E vem muito de encontro também que a gente conversou antes, que é justamente não querer se encaixar dentro de um padrão. É tu realmente conseguir ser tu mesmo, que é isso que vai te destacar, né? E eu tenho certeza que é isso que faz as tuas pacientes, as tuas clientes voltarem e indicarem e, né, e estarem sempre ali te acompanhando, estarem conectadas contigo. Até essa questão de indicação, né? Uma das... hoje a tua principal fonte, digamos assim, é a indicação. Tu tem algum movimento pra indicar? Ou vem um pouquinho do Instagram, um pouquinho de indicação? Olha, maior porcentagem Instagram.
Que delícia, gente. A marqueteira adora. Sim. Mas muita indicação. Muita. Eu digo até que o Instagram é maravilhoso, uma ferramenta maravilhosa. Mas às vezes as pacientes ficam assim uns 2 anos te namorando até irem. Então é algo que tem que ser construído. Não adianta tu postar um dia e sumir, né? Postar uma vez na semana e desaparecer. Tu tem que firmar ali que tu existe, que tu é boa naquilo e que é tu que essa paciente tem que procurar. A indicação é algo mais assertivo daí. Ai, fulaninha foi, me indicou, eu nem olho às vezes na rede social, eu vou porque ela me indicou, então é bom, né? A indicação é mais rápida, é uma forma mais rápida de conseguir aquele paciente, mas a maior parte dos meus pacientes hoje, com certeza, é rede social. E até, eu tava conversando recentemente com uma aluna minha, e hoje o Instagram, ele é o filtro de qualquer momento, né? Então, sei lá, eu vi um anúncio, eu vou primeiro pro Instagram, clicar na rede pra olhar. Hoje em dia já não é tanto na emoção de vi um anúncio, vou já entrar em contato, já vou agendar. Não, hoje em dia tem esse filtro. E até mesmo a indicação, as pessoas, elas vão validar. Ela indicou, meio caminho já tá andado ali, porque tu já veio de uma confiança. Mas a pessoa, ela vai validar. Confirmar. Como será que ela atende? Será que eu me identifico? Será que eu me conecto? Como é que será que ela fala? Como é que será que ela conduz? Porque não adianta semelhante atrair semelhante. Então, daqui a pouco, se tu veste um personagem também ali dentro das redes, tu não vai sustentar no presencial e o teu cliente, ou tu vai, eu chamo, né, de pegar um cliente BO, ali que não vai se conectar contigo ali com a forma com que tu... Não vale a pena daí. Daí não vale a pena. É por isso que a gente tem que manter essa linha de coerência na nossa comunicação, né? Em quem a gente é mesmo. E o que muitas pacientes minhas falam, ai, Laura, tu não mudou a tua essência desde que tu começou, né? Porque eu comecei muito lá embaixo. Na minha família, eu sou a única dentista, a única pessoa que tem clínica, então eu não tinha uma base, sabe? E eu fui evoluindo sozinha, assim, na clínica, e me mantive muito da maneira que eu sou. Então, a Laura, menina, lá que começou, é exatamente igual a essa de hoje. E a nossa imagem fala muito, né? Que nem tu falou, a pessoa até pode indicar, mas ela vai confirmar na rede social. Eu brinco, a gente não vai num dentista que tem dente feio, a gente não vai numa harmonizadora que tu não concorda com aquela harmonização dela. Então, esses dias até fui num lugar e a profissional me perguntou, o que tu já fez no teu rosto? Daí eu, dos procedimentos que eu faço, assim, dela, isso, deu, botar uma... 3 horas depois. Daí ela, tá, deu, por quê? Eu fiquei com medo dela. Não, porque eu atendo muitas que trabalham com harmonização, e tu é a única que eu não digo que tem. Então, com certeza, nesse momento, se ela tivesse que escolher alguém, ela me escolheria. Exatamente. Entendeu? Ela gosta mais da linha natural e olhou pra mim e pensou, nossa, mas a Laura trabalhou com isso, não tem nada na cara dela. Na verdade, tem, só que é muito natural, é muito sutil. Não precisa ser gritante, né? Então é que nem eu digo, ninguém vai num dentista que tem dente feio, numa nutri que às vezes, né, tu não gosta do padrão do corpo dela. Sim. Então... É gerar conexão ali, né? E também não ser incoerente com aquilo que tu vende. Então, se hoje tu vende autocuidado, tu precisa ser a primeira a se cuidar ali dentro. Se tu vende uma alimentação saudável, tu tem que ser a primeira a se alimentar saudável ali dentro. Porque senão a incoerência causa ruído e causa estranheza. E uma mente confusa sempre vai dizer não. E é uma coisa assim também, eu faço fotos profissionais às vezes, né? A cada 3 meses eu faço umas fotos novas. Não tem como eu fazer fotos profissionais totalmente diferente do que eu me visto no meu dia a dia. Porque vai causar esse ruído. Sim. Essa estranheza no meu público. Nossa, mas eu sou atendida pela Laura, ela nunca tá assim. Nossa, sabe? A mesma questão de maquiagem, né? Às vezes a pessoa... Não, eu só vou aparecer no Instagram quando eu tiver maquiada, eu vou só... Daí a pessoa vai lá, no presencial, a pessoa não se maquia, não se cuida. Tem que ter a mesma imagem ali nesses dois ambientes, tem que ser coerente, porque senão não passa essa clareza, essa verdade, né? E até conectando um pouco, outra tendência de 2026, até vou mudar o nome do título desse vídeo, vai ser Tendências de tanto. Mas eu tô estudando muito sobre isso, que uma das tendências de 2026 é realmente o menos ser mais, né? Então, o mais natural possível. Não aparecer lá toda montada, com uma super produção, com, né? Gente, é a vida real mesmo, é a vida acontecendo, porque as pessoas estão cansadas dessa perfeição. A gente sabe que não existe, né? O mercado, ele tá adoecido e até muitos profissionais estão largando as redes sociais por causa dessa perfeição.
graças a Deus, em 2026 a gente vai trabalhar, vai ser visto muito mais essa naturalidade, né? Uhum. E, já que a gente tá falando de redes sociais, aqui também quero falar um dos nossos apoiadores, que é a 3G Aceleradora, que apoia o nosso podcast desde o início. Eles são especialistas em gestão e tráfego pago para clínicas estéticas e criaram o sistema de demandas infinitas. Então, você aí que já está organizando o teu negócio, que já tá com o teu perfil organizado, que já tem uma comunicação, que já conseguiu alinhar as pontas aí, tá precisando de demandas, a 3G Aceleradora vai entregar isso para você, vai colocar você dentro do mercado aí para ser vista por mais pessoas e aumentar, consequentemente, o teu faturamento. É sobre unir estratégia, gestão e tráfego para gerar resultados reais para sua clínica ou estética. E para vocês conhecerem eles, é só acompanhar lá no Instagram. Tem o QR Code aqui na tela para vocês apontarem a câmera, ou então, @3G Aceleradora lá nas redes sociais. Voltando aqui, Laura, hoje o paciente ele já chega desejando o teu trabalho, né? Então ele já vai mais ou menos preparado, ele já tem alguma coisa na mente dele. Na tua opinião, o que desperta o desejo dele antes mesmo de sentar na tua frente, de sentar na tua cadeira ali contigo? Eu acho que não posso dizer que um caso de antes e depois não é atrativo. Com certeza é, né? Eu acho que é o complemento, né? Tu ter aquele caso atrativo de antes e depois, onde a paciente aparece muito mais bonita e aquele feedback verdadeiro que ela mesma te mandou, sabe? Nossa, ela tá se sentindo super bem. A pessoa que falou isso não é a Laura que tá falando, porque a legenda é fácil eu colocar, né? Eu editar aquela foto, né, de antes e depois. Eu acho que esses bastidores reais do paciente que vai lá na minha clínica, ele mesmo posta a sua foto se sentindo lindo, maravilhoso, linda. E ela me mandou um feedback, eu vou lá, posto esse feedback. Porque é um feedback real, eu não pedi pra ela falar nada, né? Eu não falei que ela falou aquilo. Então, o paciente que tá com vontade de ir, ele já fica... olha só, ela gostou, ela disse que não sentiu dor. E daí isso vai... Conectando. Né? E que nem eu falo muito pras minhas mentoradas, né? Que estão lá, ai, Bev, eu não consigo, né? Minhas pacientes, elas não autorizam postar foto de antes e depois. Eu digo assim, a gente não pode ficar dependendo sempre do outro pra que o nosso negócio, ele prospere. A gente precisa mostrar o nosso trabalho, a gente precisa mostrar a experiência. Então, eu sempre indico, se tu hoje não tem a tua agenda cheia, se tu hoje não consegue, tu precisa ir atrás de recursos. E hoje, um dos melhores recursos é paciente modelo. Com certeza. E outro ponto que eu falo é não espere que a tua paciente modelo ela vai ali pra te indicar ou fazer algum trabalho. É tu que vai utilizar da imagem dela. Então eu sempre indico, gente, pegou paciente modelo, no mínimo 3 conteúdos tu tem que construir ali. Um vídeo, uma foto, faz várias formas de tu usar, né, esse antes e depois. Exato. Não sei se tu faz, mas eu indico muito, e as meninas dentro da mentoria têm muito resultado fazendo o estudo de caso real. Então fazer análise de caso, o porquê que tu sugeriu aquilo. Ela veio com uma visão, mas como que tu solucionou aquele problema que ela teve, Isso dá né? muito certo, Bess, porque eu desci esses dias no meu feed e muita gente fala, ai, Laura, como tu começou? E eu, sinceramente, eu paro pra pensar e eu não lembro, porque foi muito no feeling, assim, e eu fazia muita coisa. Daí esses dias eu desci e eu fazia muito estudo de caso. Eu postava antes e depois, todos os dias. Eu postava mais de uma coisa por dia. Sabe? Então eu era muito criativa, não digo que hoje eu não sou, mas hoje a agenda demanda muito mais tempo meu. Sim. Então eu não paro pra fazer esses conteúdos que antes eu tinha mais tempo pra fazer. Então é ótimo tu ter um tempinho. Às vezes eu digo, não é ruim que tu teve um espacinho de tempo na tua agenda. Às vezes não pensa, ai, que saco, essa paciente desmarcou, eu não tenho agenda completa. Aproveita esse tempo pra tu fazer alguma coisa que vai te gerar um fruto depois. Então faz um conteúdo naquele momento livre. Porque às vezes outro momento livre não vai ter, né? E isso também conecta muito o que eu falo, que é a gente ter esse planejamento e essa organização. Eu falo muito sobre a gente ser estratégico e intencional naquilo que a gente faz. Se hoje eu esperar ter inspiração pra criar um conteúdo, gente, eu que trabalho com marketing digital há 6 anos, não vou produzir. Criatividade de 6 anos. Gente, não tem como, gente, esgota. Então, eu não dependo, a gente não pode confiar que no dia, amanhã eu tenho que postar uma coisa, eu vou acordar com uma ideia. Não, tu tem que ter um planejamento. Qual que é? Vamos lá, juntando isso com aquilo, eu sei que dá esse resultado. Então,
qual é a outra ação que eu vou colocar nessa minha fórmula pra conseguir os resultados que eu quero. E eu acho que escutar muito o que o paciente fala, né? Então, a dor daquele paciente, às vezes, é dor de vários outros pacientes. Ai, eu não gosto de nenhuma foto. Esses dias eu recebi uma paciente que falou assim, Laura, eu vou de Novo Hamburgo a Porto Alegre tentando tirar uma selfie e não consigo. Essa era a dor dela. De quantas outras deve ser essa dor? E entendeu? se tu usar esse mesmo gatilho... No início do vídeo. Fala Aham. isso, sabe? Nossa, muitas pessoas vão ficar naquele vídeo porque elas Se conectam. vão se conectar com aquela dor. Eu até recentemente fiz um conteúdo lá pro TikTok que foi exatamente isso, né? Se você nunca tem ideia de conteúdo, vou até trazer essa dica pra vocês. Pega agora, teu bloco de notas, abre aí, coloca dúvidas dos meus pacientes. Vai lá na tua conversa no WhatsApp e procura qual que eram as dúvidas. Como que teu cliente te mandava mensagem? Como que ele te manda mensagem com dúvida? Bess, não sei se coloco o volume ou defino o lábio. Vai lá, coloca isso lá no teu bloco de notas. O teu paciente, ele foi numa avaliação. O que ele te falou naquela avaliação? Escreve do jeito que ele te trouxe. E isso é a capa do teu vídeo. Isso é a tua Isso é o introdução. conteúdo. É o teu conteúdo. Não tem dificuldade. É a gente que tenta dificultar a nossa própria vida, né? E eu tenho, assim, momentos. Eu sou muito da manhã. Então, é de manhã que vem a minha criatividade. Mas, às vezes, de manhã eu tô na academia. Não tô no momento que eu posso gravar. Eu anoto. E daí, tô na bike, tô na esteira e aqui, ó, anotando as ideias. E depois Gente, boto em prática. Que sonho. O meu é de noite. É, o meu é Ontem de era manhã. 11h30 da noite e eu tive uma ideia brilhante. O meu namorado chegou em casa. Eu falei assim, Felipe, a gente precisa gravar isso aqui. Agora. Tipo assim, daí eu tava super animada, ele cansado, eu super animada. Falei, gente, isso aqui vai ficar muito legal. Daí ele, tá bom, anota aí. Tá bom, anota aí. Uhum. Eu é de noite, gente. Eu queria ser de manhã. De manhã. A gente não pode... É que eu acordo muito cedo, acho que de noite eu já tô assim, ó. Morta com farofa. Os neurônios não se ligam mais. Mas me conta, o que tu, na tua opinião, o que desperta o desejo do teu paciente hoje dentro da tua... O porquê que tu acha que ele escolhe a Laura e não outra profissional? Pergunta de milhões. Assim, ó. Com certeza, eu acho que a gente tá batendo sempre na mesma tecla, mas é que é muito isso. Eu posto a minha rotina, né? Os pacientes, eles se sentem meus amigos. Então, é um compromisso que a gente tem, parece, junto, sabe? Então, é a naturalidade dos procedimentos, com certeza. Ai, Laura, eu fiz a boca, ninguém disse que eu fiz a boca. Isso é um dos pontos. Porque eles veem outros resultados que fica muito visível que a paciente fez alguma coisa. Então, esse é um tópico. E o outro é isso que eu te comentei, de eu postar a minha rotina e o paciente se sentir que faz parte dela. Né? Então, eu vi que tu acorda essa hora, meu Deus. E chega lá conversando como se a gente fosse amigos a vida inteira. Não parece que é a primeira consulta, parece que a gente se conhece há muito tempo já. Legal. Então, parece que é um compromisso, sabe, que a gente faz. E hoje, como é que tu consegue... Hoje tu tem uma estratégia por detrás do que tu faz, né? Então, tu tem um planejamento ali. Quando que tu identificou que precisaria colocar estratégia pra tua clínica crescer? Há pouco tempo. É? Sinceramente, há pouco tempo. Eu acho que foi meio do ano agora, de 2025. Porque, como eu disse antes, eu ia muito no feeling. Eu ia na sorte. Tava dando certo e eu ia seguindo. O mar ia me levando. Só que daí chega um momento que eu gosto de desafio, sabe, Bess? Tá muito cômodo isso aqui pra mim. Como eu posso evoluir um pouquinho mais? E daí a gente começou com estratégia de campanha. A gente começou a fazer outras jogadas, assim, de marketing para captação de novos pacientes. Coisas que deram muito certo, que foi muito legal. Então, fazer o nome ficar ainda mais conhecido. Porque agora o nosso objetivo não é ter a pessoa conhecer a doutora Laura. É conhecer a clínica, né? Então, a jogada do marketing é totalmente diferente, né? Sim. Porque eu tenho que parar de frisar na doutora Laura. Eu tenho que postar e frisar que a clínica Laura é uma ótima escolha, né? Então, foi a partir ali do meio desse ano que a gente começou com mais estratégia nos posts, porque eu tenho uma equipe que faz esses vídeos, né? Uma social media. E campanhas todos os meses, não voltada para desconto, e sim vantagens, né? Por que tu deve fazer esse mês e não mês que vem? Não é por causa do valor, é porque esse mês tu vai ganhar um brinde especial, esse mês tu vai ter uma experiência única. Não que que não tenha experiência, sempre tem uma experiência legal, mas nesse mês vai ser uma coisinha ainda diferente,
é ter estímulo, né? Tu E estimular. depois a gente não quer ficar de fora. Não. É o famoso FOMO, né? A questão do Uhum. pertencimento ali. Isso também é outra coisa que vai entrar muito forte em 2026. As pessoas, elas ficaram tão independentes nos últimos anos que agora elas estão querendo se encaixar de novo, né? Uhum. Encontrar ali. Não, eu tenho a minha clínica que eu sei que eu posso contar. Uhum. Então a pessoa, ela querer pertencer e se sentir parte daquele Uhum. movimento e não excluída, né? De tipo assim, cara, ela tá fazendo aquilo, eu vou ter que participar. Eu vou ter que viver essa experiência. E é algo que faz teu paciente ter vontade, né? De ir lá. Então, eu faço eventos, Legal. né? A gente já fez evento lá na clínica de aula de spinning, assim, de bike com as pacientes mais engajadas, que vão com mais frequência, né? A gente fez uma campanha. As 5 primeiras que fizerem tal procedimento vão Legal. participar de um evento único e conosco, né? Que era de aniversário da clínica. Então, essa sensação de pertencimento mesmo, de fazer parte daquilo. Ai, eu tô junto com as gurias, eu tô no evento da Lausch. E elas se sentem especial, né? E até pra vocês que estão nos assistindo aí, é muito importante vocês terem essa parte estratégica. Hoje, dentro da nossa mentoria, da metodologia, eu sempre conduzo as minhas mentoradas a terem pelo menos 3 funis rodando, né? Um funil de captação de novos pacientes ali nas redes sociais, de nutrição de pacientes, porque não adianta tu ter o teu paciente, conquistar ele, tu esquecer dele, e um de retorno. Então, pacientes que não voltaram há muito tempo, ou pessoas que entraram em contato e acabaram não Aquele fechando. recal. Exatamente. Tu estar nesses movimentos e tu precisa ter mais de uma estratégia rodando ali. Uma para atrair, uma para conectar e uma para reativar, né, pacientes e clientes antigos, porque senão a gente Ficar captando sempre novos é um custo Exato. maior, né? Eu adoro olhar a agenda e ver que os pacientes que já são nossos, eles estão em corzinha verde e os novos em amarelo. Eu adoro ver a agenda toda verde. Ai, que delícia. Sabe? Cheia de pacientes que são recorrentes. Isso mostra que o teu trabalho tá dando certo. Que eles só vão retornar porque eles gostaram. Se eles não gostaram, eles não vão retornar. E eles normalmente retornam e ainda indicam, né? Porque alguém vai olhar e falar, nossa, tu realmente, ficou muito natural. Quem que fez? Daí já indica, né? E já que a gente tá falando de crescimento, quando a gente fala de crescimento, a gente também fala de responsabilidade. Quero falar de mais um apoiador nosso, que é a Descontabilidade. É a Descontabilidade Digital, que apoia o nosso podcast desde o início. Eles simplificam os processos contábeis, trazem transparência e te dão tempo para focar naquilo que mais importa, que é o crescimento realmente do teu negócio, da tua estética. Como eles mesmos dizem, nós descomplicamos a contabilidade para você. E para vocês saberem mais, e tem presentinho para vocês lá na 10 também, tem o QR Code aqui na tela para vocês apontarem a câmera, ou podem digitar lá no Instagram, @10.contdigital, para vocês conhecerem um pouco mais e profissionalizar aí a tua clínica e estética. Vamos lá, Laura, agora a gente vai pro nosso quadro bate-bola, código rápido, que é uma troca bem rapidinha. Eu vou te fazer a pergunta, tu me responde com a primeira coisa que vier na tua cabeça. Ai. Tá. Vai ser legal, vamos lá. Um erro que tu nunca mais vai cometer na estética. Já começou com pergunta difícil. Pode ser alguma coisa que passou, que aconteceu, que tu não tenha tomado cuidado, ou medo daqui a pouco. Eu acho que de não postar por não achar aquilo tão bonito no início, sabe? Eu acho que tem que postar o resultado que tu tem e alguém vai se identificar. Então, no início a gente fica, ai, não vou postar. E daí tu acaba não tendo conteúdo pra postar. Então, tu buscar muito aquela perfeição que às vezes no início é difícil tu ter. Com o tempo tu vai ficando com o teu resultado mais refinado, os teus conteúdos melhores. Então, eu acho que isso é um erro. A gente não seguir, assim, a ordem das coisas, sabe? E a gente vai melhorando. Todo mundo tem um início. E a gente vai melhorando no percurso, né? Próxima. A maior virada de chave da tua carreira. Acho que é a Lausch. A clínica, assim, eu ter ido pra essa clínica nova. Foi uma viradinha de chave. Começar a delegar também alguns serviços lá, porque eu fazia tudo. Ativou o modo Laura CEO, boss. Empresária. Próximo, um aprendizado que tu acredita que foi nesse momento que te tornou CEO. Que tu conseguiu ver que aquela Laura, prestadora de serviço, dentista, mudou para uma empresária. Quando eu senti necessidade que a clínica precisava faturar mesmo sem eu estar lá. Uau!
Um procedimento que te representa. Lábio. Preenchimento labial. Com certeza. Uma frase que te guia. A gente não pensar que as coisas estão demorando pra gente. A gente tem que pensar que tu tá tendo tempo pra se preparar pro sucesso. Então, a gente se cobra muito, né? A gente se compara. Ai, aquela pessoa tá lá na frente, né? E tu acha que tu tem que estar lá naquele mesmo lugar. E, na verdade, tu tá tendo tempo pra se preparar, que tu também vai chegar lá. Então, curtir o processo. Um não que te fez crescer. Ou que tu ouviu ou que tu teve que dizer. Eu tinha uma clínica, uma época que eu trabalhava de odonto. E eles foram diminuindo minha agenda, assim. E daí eu vi que eu ia ter que seguir por minha conta mesmo. Então, era uma clínica que grande parte da minha renda vinha dela e eles começaram a cortar. E daí eu, não, então vou ter que seguir com minhas próprias pernas. É aquele empurrão natural da vida Com pra certeza. ti. O maior desafio de empreender. Dar conta de tudo. Porque não é só injetar, não é só estar lá na clínica, né? Então tem muitas coisas por trás disso. Tem todos os boletos, né? Que tem que ser pagos. Boleto, tem que ver estoque, tem que ter o controle dos pacientes. Eu acho que é equilibrar esses pratinhos. Hoje tu tem equipe já. Pequenininha, tá crescendo, mas sim, não sou sozinha. E como é que foi pra te delegar? Muito difícil. Eu cuidava do Whats, ao mesmo tempo que eu atendia, ao mesmo tempo que eu fazia pedido, ao mesmo tempo que eu cuidava do faturamento, dos boletos, de tudo. A primeira parte que eu deleguei foi a parte financeira, assim. Eu tinha uma amiga que ela começou a cuidar pra mim. Não, Laura, tu não tá fazendo certo isso. Deixa que eu cuido pra ti. Daí eu confiei nela, deixei. Daí depois foi o WhatsApp, que eu acho que esse foi o mais difícil. Porque o atendimento começa no Whats, né, Bess? Uhum. Então eu tinha muito medo de delegar e a pessoa não conseguir ter esse cuidado com o paciente que chega lá no WhatsApp, sabe? Então, essa foi a segunda etapa. E hoje a gente tá super bem. Hoje eu posso dizer que eu praticamente só injeto e recebo meus pacientes. Coisa boa. E essa questão, desde quando tu tem uma pessoa que cuida do teu WhatsApp, assim, que tu... Quase 2 anos. Isso daí já faz mais tempo. 1 ano e meio. Ai, que bom. Coisa boa. O maior orgulho da tua trajetória? A gente vê a Lausch expandindo. Que eu não imaginava. Eu achei que eu ia sempre estar sozinha. Tu já tem outras pessoas trabalhando lá? Já. Coisa boa. Uhum. O que tu acredita que o mercado ainda não entendeu sobre a harmonização facial? Que tu fazer procedimento não vai te deixar sem naturalidade. Então, tu pode ser natural mesmo com vários procedimentos no teu rosto. Então, não quer dizer que tu te aceita só porque tu não faz procedimentos. E se tu faz procedimentos é porque tu não te aceita. E se hoje a Laura tivesse um código, uma palavra, uma frase que te representasse, qual que seria? Eu acho que muito a questão de valorizar e realçar a beleza de cada uma das minhas pacientes. E sentir essa autoestima nela, sabe? Esse brilho no olhar. Com um toque que a gente faz que muda tudo. Eu acho tão legal. Todas as pessoas que eu conversei, eu trouxe até hoje aqui no nosso podcast, a gente nunca fala sobre técnica, né? Uhum. Não é a especialização que tu fez, não é a faculdade que tu fez, a formação, os milhares de cursos. É muito sobre a tua essência, sobre o teu jeito de ser, sobre a tua verdade, né? E eu vejo que isso também tá em ti, né? Que hoje tu conseguiu identificar isso dentro de ti e consegue externalizar isso. Eu posso dizer que eu acho que é uma libertação. A gente não ficar rotulada com só postar casos, sabe? Porque existe uma pessoa atrás daqueles casos, né? Quem é a Laura? Então, é uma libertação a gente poder postar um pouquinho de tudo. E hoje, se existisse, assim, tem algo por detrás da câmera que tu faça que torna ainda mais autêntica a Laura das câmeras? Olha, eu acho que eu mostro tudo que eu faço, praticamente. Eu sou bem sem filtro, assim, até lá na clínica. Às vezes eu penso, ai, podia ter me segurado um pouquinho mais, sabe? Acho que é isso, Bess, assim, não ter muito uma Laura diferente.
atrás, na frente das câmeras, ser uma Laura diferente do que por trás das câmeras. E hoje, tu acredita que quando tu se tornou empresária e tu buscou se profissionalizar, até na parte além da técnica, né? Do preenchimento ali, do dentro da clínica. Hoje, tu ter delegado, ter conseguido construir um negócio mesmo, tu ter estratégia por detrás do teu negócio. Hoje também, que nem tu comentou, as tuas avaliações, elas serem mais estratégicas. Isso fez diferença pro crescimento do teu negócio? Total. Total. Porque a gente oferecer um único serviço lá na clínica nos limita também na questão de faturamento, né? De evolução ali. Então, a gente conseguir avaliar esse paciente como um todo, entender que o rosto, né? Tem várias estruturas, elas estão interligadas, que o bigode chinês não é só preencher ele, nos permite muitos caminhos e aumentar esse ticket de uma forma legal, sabe? Então, esse crescimento através da avaliação é nítido, porque antes eu não fazia essa avaliação completa, eu fazia só o que o paciente buscava. Então, hoje a gente vê que o paciente, ele busca trabalhar num todo, né? Ele entende a necessidade, hoje em dia. Isso é muito importante. Até lá dentro da metodologia, a gente tem uma aula só sobre avaliação estratégica. Porque hoje a gente recebe muitas profissionais que entendem da técnica, que entendem que já são boas, que já entregam um bom resultado, mas elas não sabem vender o serviço delas, não sabem comunicar isso. Isso faz toda a diferença, gurias. Enquanto vocês não colocarem esse diferencial de vocês na comunicação e no posicionamento, vocês vão continuar ou sendo ignoradas, ou sendo comparadas e disputar aquele preço, tempo e espaço que a gente tanto fala aqui. E isso faz toda a diferença pro crescimento aí da tua clínica e do teu nome também, né? A gente faz protocolos lá na clínica, sabe? Então, o protocolo, ele é individualizado. Tu vai com a tua queixa, eu monto um protocolo pra ti, o valor é X. Esse protocolo, ele não é comparável. Porque a outra doutora vai dar outro protocolo. Então, não tem como lá dizer, né? E por isso também é tão importante essa questão de análise de caso, de mostrar o antes e depois, contar as histórias, porque ali tu mostra muito a tua linha de trabalho também. Eu monto um protocolo, o protocolo da outra doutora, ele é diferente, só que aqui eu sigo essa linha aqui, porque tu tá vendo a forma com que tu conduz ali, tu tá, por exemplo, tu vai muito na naturalidade, então todos os teus traços, o teu protocolo, ele vai seguir esse caminho, né? Sim. Eu digo que meus planos de tratamento, ele não tem só uma opção, né? Eu dou mais do que uma opção. Mas eles são muito parecidos, porque é o que eu concordo, né? É o que eu sinto que dá resultado. Então eu digo, se tu fazer isso que eu tô te sugerindo, eu tenho certeza que você vai te dar resultado. Agora, se tu não fizer, eu não consigo te prometer algo. Porque não vai seguir o protocolo completo que tu tá indicando, né? E às vezes a pessoa vai fechar 1, 2 procedimentos e depois ela volta, porque ela sabe que ela tem um caminho a seguir contigo. Eu digo, o plano de tratamento, ele pode levar uma consulta pra ele ser realizado, como ele pode levar 10. A pressa é do paciente, mas ele só pode cobrar aquele resultado depois que ele chegou no fim do plano de tratamento. Que maravilha. E já que a gente falou também sobre essência, sobre crescimento de negócio, quero apresentar pra vocês mais alguns parceiros nossos. A Demi Joias, que entra aí com a questão de joias consignadas, né? Eles estão aí para potencializar o teu faturamento da tua clínica, da tua estética. Tu que quer começar a crescer, quer aumentar o ticket médio de conversão, já imaginou ter essas joias aí para a disposição das suas clientes enquanto elas aguardam? Ou ainda está precisando de uma renda extra? Joia, gente, é uma coisa que refina e mostra muito a essência de vocês e conecta muito com o que a gente fala aqui sobre autoestima, autenticidade e essência. E aí eles mandaram um presentinho pra ti. Sério? Deixa eu pegar aqui. Pouco gosto. Ai, gente, quem é que não gosta? Qual é a mulher que não gosta de uma semi-joia? Com certeza. Aqui, de milhões. Especial pra você. Então, já gente, posso abrir? Pode sim. Então, gente, a Demi Joias, eles trabalham com joias banhada a ouro 18. Joias de qualidade. Muito lindo. Ai. Bem bonitinho. E eles mandaram esse presentinho para vocês conhecerem mais o trabalho deles e saberem como vocês podem incrementar isso dentro da tua clínica ou fazer uma renda extra. O Instagram deles é @demijoias, QR Code também está aqui na tela para vocês. E temos mais um presente. Meu agora Deus, de nosso eu vou ficar mal acostumada. As nossas convidadas são muito mimadas aqui, que é da Lumine, uma vela aromática,
personalizada pra vocês, pra deixar um aroma. Cheirinho bom. Ai, gente, é maravilhoso. É muito Eles bom. trabalham muito com essa questão de marketing olfativo, então você que quer trazer esse cheiro, esse aroma específico aí pra tua clínica, pra tua estética, o QR Code do Instagram deles está aqui na tela, entre em contato pra saber mais. E Laura, a gente está chegando no fim da nossa conversa. Foi muito bom te ter por aqui, muito agradável, e até queria saber de ti, né? Tem alguma coisa que tu quer deixar de recado pra quem tá assistindo ali do outro lado da tela, pra quem tá começando, tá insegura, tá precisando melhorar os resultados? Eu agradeço primeiramente o convite, né? Adorei, como eu te falei, nunca tinha participado de um podcast, então foi muito legal. E se eu posso dar um recado pra quem tá começando, tu diz? Isso. É não desistir no caminho, né? Ele é um percurso longo, não é fácil, mas que vale muito a pena quando a gente chega no final desse processo. E a gente nunca chega no final, na verdade, né? A gente chega onde a gente quer e depois a gente já surge uma nova meta, um novo sonho, um novo objetivo. Então é não desistir. A gente vê muitos profissionais, assim, que às vezes querem desistir no meio do caminho porque não tá da forma que gostaria ou se compara muito. Mas então não desista. E cada passo que a gente dá, né? A gente dá um passo de cada vez, né? Então, primeiro coloca uma meta e chega nessa meta e depois tu vai indo, né? Porque Degrau por degrau. Degrau por degrau que a gente vai conseguindo conquistar aquilo que a gente quer. Sim. Então, mais uma vez, muito obrigada, gente. Esse foi o nosso código por trás de uma especialista em HOF. Quero agradecer você que ficou com nós até o final. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, pois toda terça-feira, 11h30, tem episódio novo. Quero agradecer mais uma vez os nossos apoiadores, 3G Aceleradora, Demi Joias, 10 Contabilidade e Lumine, que fazem parte de todo esse nosso programa aqui. Então, se você ainda não acompanhou eles, vai lá acompanhar, pois eles são empresas incríveis que nós assinamos embaixo e temos muita confiança na entrega deles. E eu quero saber quem você quer ver por aqui, quem você quer ver abrindo seu código aqui com nós. E também já indica, chama uma amiga aqui pra assistir esse nosso podcast, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir potencializar e muito com essa nossa conversa de hoje. Um beijo e até o nosso próximo Código Aberto Podcast.